Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre saúde e qualidade de vida. Você se considera uma pessoa saudável? Mas, antes de falar da saúde em si, vamos entender como o corpo humano é constituído. Toda matéria é composta por átomos. O conjunto de átomos forma uma molécula. E a partir de agora, diferenciamos a matéria bruta dos seres vivos, que são as células. Todos os seres vivos são formados por células. Um conjunto de células forma os tecidos. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma o sistema. E sistemas funcionando, interagindo entre si, formam um indivíduo, o organismo. Um conjunto de organismos da mesma espécie forma uma população. Conjuntos de populações diferentes formam uma comunidade. Um conjunto de comunidades forma um ecossistema, que, por sua vez, forma a nossa querida Terra, a biosfera. Os órgãos vitais são essenciais para a manutenção da vida e podem afetar o correto funcionamento do corpo quando não estão funcionando. Aqui tem alguns exemplos de órgãos vitais, que são aqueles sem os quais a gente não sobrevive: coração, cérebro, estômago, intestino, rim, fígado e pulmão. Temos que ter uma concepção unificada do nosso corpo, ou seja, o mau funcionamento de um órgão resulta no mau funcionamento de um sistema que pode repercutir na obstrução ou no mau funcionamento de outros sistemas que estão interligados. Todos os sistemas do nosso corpo interagem, contribuindo para a homeostase. Mas o que é a homeostase? Ao observarmos essas imagens, o que elas nos lembram? Elas nos lembram um equilíbrio. A balança nos lembra o equilíbrio, a gangorra nos lembra o equilíbrio, e é exatamente o que significa a homeostase. Ela se resume em 4 palavrinhas: é o equilíbrio interno do corpo. É o funcionamento perfeito de todos os sistemas de um organismo que interagem, resultando no equilíbrio interno. Mas a homeostase pode ser afetada por estímulos externos? A alteração ou o mau funcionamento de apenas um órgão ou de um sistema pode afetar outros órgãos ou outros sistemas no nosso corpo. Porque os sistemas, eles agem interagindo e contribuindo para a homeostase. Aqui temos o exemplo de apenas 4 sistemas, lembrando que no nosso corpo existem muito mais sistemas do que esses 4. Então esses sistemas interagem, contribuindo para o perfeito equilíbrio interno do nosso corpo. O sistema digestório, por exemplo, ele extrai os nutrientes dos alimentos. O sistema circulatório ou cardiovascular, ele distribui esses nutrientes por todas as células do nosso corpo. O sistema respiratório, ele libera a energia que está armazenada nas células com o auxílio do gás, o oxigênio, que a gente inspira na respiração. E o sistema excretor elimina todos os resíduos. Tudo que a gente não vai aproveitar é liberado pelo sistema excretor. O que pode desequilibrar a nossa saúde? Diversos hábitos e costumes podem desequilibrar a nossa homeostase. Por exemplo, a má alimentação, as doenças, quando são causadas por vírus, bactérias, fungos ou doenças genéticas, o sedentarismo, que é a falta de atividade física, os remédios, quando são tomados em excesso ou sem necessidade, o uso de drogas, o estresse, a desidratação, que é a falta de ingestão de líquidos, e vários outros. Os transtornos alimentares estão relacionados ao consumo desequilibrado dos alimentos. A desnutrição, por exemplo, é a falta de nutrientes essenciais ao funcionamento do organismo e ocorre quando o corpo não recebe os nutrientes suficientes. Ela é causada por falta de ingestão de alimentos ou por dietas pobres em nutrientes. Então, a desnutrição não está diretamente relacionada à magreza, já que uma pessoa com peso normal ou acima do peso normal pode estar desnutrida. A obesidade está relacionada ao excesso de consumo de alimentos, principalmente alimentos gordurosos e muito calóricos, o que faz com que essas pessoas acumulem gordura embaixo da pele,
nos órgãos internos, causando o mau funcionamento desses órgãos, e nos vasos sanguíneos, podendo causar o seu entupimento. Outros transtornos alimentares que acometem a saúde dos indivíduos é a anorexia e a bulimia. A anorexia é um distúrbio alimentar que a pessoa está magra em excesso e se alimenta muito pouco, mas não se percebe esquelética. Ela pode causar quedas de cabelo, desmaios, cansaço, menstruação irregular. Já a bulimia, ela ocorre em pessoas que têm a aparência normal e comem muito, mas provocam vômito logo após as refeições, com medo de engordarem. Vamos assistir agora um breve vídeo que tenta explicar um pouquinho o que são esses distúrbios alimentares para a gente. Tanto a anorexia nervosa quanto a bulimia nervosa são transtornos alimentares que envolvem uma grande preocupação com a magreza do próprio corpo e hábitos alimentares que atrapalham a vida da pessoa. Pessoas com transtornos alimentares podem possuir autoestimas mais negativas, ter sido repetidamente discriminadas ao longo da vida pelos seus corpos ou passado por eventos traumáticos, como uma violência sexual, por exemplo. A anorexia nervosa é uma condição vivida por pessoas que podem ter um peso muito abaixo do esperado, muito medo de engordarem e comer bem pouco. Elas podem achar que estão acima do peso, mesmo estando excessivamente magras. Definir se alguém está com um peso muito abaixo do esperado vai depender de fatores como idade, altura e história de desenvolvimento da pessoa. Mas, geralmente, pessoas com um peso muito abaixo possuem um índice de massa corporal, ou IMC, igual ou abaixo de 17. Para lidar com a sua preocupação constante com o peso, a pessoa pode tentar controlar de maneira muito rígida a sua alimentação, se sentir angustiada em comer na frente dos outros, induzir o vômito depois de comer ou se exercitar excessivamente para perder o peso. A anorexia nervosa pode fazer muito mal, levando a pessoa a problemas como anemia, osteoporose, abuso de substâncias, sintomas depressivos e ansiedade. Já a bulimia nervosa envolve principalmente ocasiões nas quais a pessoa come de forma descontrolada e depois tenta compensar isso de outras formas para não engordar. A forma mais comum de compensar é provocando vômito, mas também pode ser tomando laxantes ou se exercitando demais. Pessoas com essa condição também possuem uma autoestima muito dependente do peso e da forma do seu corpo. Os sintomas da bulimia podem levar as pessoas a exibir maior desgaste dos dentes, sintomas depressivos, refluxo e outros problemas de saúde física. Muitos sintomas da anorexia podem ser parecidos com os da bulimia, tais como o vômito, o medo de engordar ou o exercício excessivo. A principal diferença entre elas é que, na anorexia, a pessoa costuma passar fome ou comer pouco, e na bulimia, ela pode comer compulsivamente, mas depois vomitar, por exemplo. Além disso, pessoas com bulimia possuem peso normal ou estão acima do peso, enquanto pessoas com anorexia estão sempre abaixo do peso. É comum que, apesar do sofrimento e dos prejuízos nas suas vidas, pessoas com transtornos alimentares não busquem ajuda. Isso é péssimo, porque a tendência é que o ciclo de hábitos alimentares problemáticos se repita e aumente com o passar do tempo, se tornando cada vez mais difícil de mudar. Quanto mais cedo se intervém em um transtorno alimentar, melhor. A psicoterapia é a principal ferramenta dos psicólogos para ajudar pessoas em tais condições. Eles podem ajudar o paciente a lidar com as origens das suas dificuldades alimentares e a melhorar a sua saúde. A família é frequentemente parte essencial do tratamento. O psicólogo pode educar os familiares a respeito da condição da pessoa e também ensinar formas de lidar com os problemas cotidianos que acompanham tal condição. Dessa forma, tanto o psicólogo quanto os membros da família podem cooperar para que a situação da pessoa se normalize aos poucos e a sua saúde melhore. Ao longo do tratamento, a pessoa pode aprender novos hábitos alimentares e modificar as suas crenças sobre alimentação e o seu corpo. Em culturas que valorizam tanto certos padrões de beleza física como na nossa, não é de se surpreender que as pessoas se sintam insatisfeitas com seus próprios corpos. Quando isso chega a extremos, como no caso da anorexia e bulimia nervosa,
buscar ajuda psicológica pode ser muito útil. Nos ajude a divulgar o que é anorexia e bulimia nervosa, curtindo, mostrando nosso vídeo para mais pessoas e se inscrevendo no nosso canal. As doenças do coração ou doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são a principal causa de mortes entre cidadãos no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Elas são seguidas de pneumonias e doenças pulmonares, violência interpessoal, Alzheimer e outras demências, diabetes, acidentes de trânsito, cirrose e outras doenças hepáticas, que são doenças do fígado. Falando de doenças no Brasil, não podemos deixar de citar a dengue. A dengue é causada por um vírus e transmitida por um mosquito. Como prevenir a dengue? Temos que combater o mosquito, não deixando água empoçada e parada, que é um reservatório propício para a reprodução do mosquito, usando repelentes e telas anti-mosquito. A dengue tem causado muitas mortes no Brasil. Todos sabemos que estamos vivendo agora, no ano de 2020, uma pandemia, que é uma doença que se espalha por vários continentes, chamada Covid-19. É uma doença causada por um vírus, o coronavírus, COVID-2. Ainda não se sabe muito sobre a prevenção e sobre a cura dessa doença. A maior parte das pessoas que se contamina se cura, porém, outras desenvolvem inflamações nos pulmões ou em outras partes do corpo e podem vir a óbito. É uma doença que tem elevada eficácia de transmissão e se espalha rapidamente entre as pessoas. Como nos prevenir da Covid-19? Usando máscara, lavando sempre as mãos. Na falta de uma pia e água na rua, a gente utiliza álcool gel. Não levar as mãos ao rosto, aos olhos, ao nariz, à boca e evitando a aglomeração. Então, de forma geral, como podemos evitar doenças? Eu diria em 3 ações básicas: tendo higiene, mantendo a higiene pessoal e a higiene dos alimentos que consumimos, mantendo eles refrigerados, tampados, cobertos e não ao ar livre. Tendo uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, balanceada, com grande quantidade de nutrientes. Chamando a atenção para não desenvolvermos a ortorexia, que é um distúrbio alimentar em que a pessoa ela tem excesso de preocupação com o consumo de alimentos saudáveis. E praticando atividade física regular. Pode ser no momento de lazer, pode ser praticando um esporte, fazendo yoga, arrumando a casa, limpando um jardim, plantando uma horta e cuidando dessas plantas. Então eu convido agora vocês a fazerem uma pesquisa. Faça uma pesquisa no seu bairro e descubra qual a doença que mais ocorre entre os moradores. Uma vez identificada essa doença, tente descobrir como você pode ajudar. O que as pessoas podem fazer para evitar essa doença? Já existe uma cura? Existe uma vacina, que é a prevenção? Existe remédio? E a gente termina essa aula de hoje fazendo uma pergunta. É a mesma pergunta que eu iniciei a aula. E você, se considera uma pessoa saudável? Se sim, parabéns, continue assim. Se não, o que você pode fazer para melhorar a sua saúde e a saúde das pessoas que te cercam? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.